Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Deus. Meu nome é Rogério, sou trabalhador do Núcleo Fraterno Samaritanos. É uma casa espírita que fica na Rua Barão de Tatuí, 395, na Vila Buarque, ali na região da Santa Cecília. E a nossa casa, por conta da pandemia do Covid-19, novo coronavírus, ela está com as suas atividades presenciais suspensas por tempo indeterminado. Quanto durar as orientações das autoridades de saúde para o distanciamento social, a casa vai continuar as suas atividades de preleção, ao menos, aqui no nosso núcleo virtual, esse encontro que a gente está fazendo todos os domingos às 19 horas. Também há esse encontro segunda e terça, 20 horas, e quarta-feira, às 14. Foi uma forma que a gente encontrou para falar de Jesus, dos seus ensinamentos, sob a luz do Espiritismo, e nos sentir um pouco mais próximos aí, porque estamos ligados pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, que nos envolve neste momento. Eu vou passar a palavra para o Luiz Pereira, que vai fazer a nossa reflexão dessa noite, e eu peço a todos para que possam envolvê-lo em muita luz, em muita paz. Deixa eu encontrá-lo aqui no meu monitor, para compartilhar também a sua imagem com todos nós. Então, ele vai fazer a abertura e, em seguida, ele faz a preleção e, no final, o encerramento. A palavra é sua, Luiz. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Pereira. Eu sou trabalhador das segundas-feiras e é com bastante prazer e alegria no coração, porque vejo como um privilégio poder vir aqui nesse espaço virtual do Núcleo Fraterno Samaritano trazer algumas reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. Vamos antes fazer uma breve abertura e aí, logo em seguida, nós começamos a fazer as reflexões. Então, fechando os olhos para facilitar a concentração, vamos pensando somente em coisas boas, em momentos agradáveis, felizes, em pessoas que amamos. Vamos fazendo isso de maneira intensa, como se a pessoa amada estivesse ao nosso lado, como se um momento feliz fosse aqui e agora. E fazendo isso de maneira intensa, nós vamos nos unindo em espírito, porque estamos pensando e sentindo as mesmas coisas. E é nessa egrégora, nessa vibração, que vamos agradecendo aos nossos espíritos protetores, que nos ajudam na caminhada que fazemos evolutiva nesse plano. Vamos agradecendo a todos os espíritos que, desencarnados, se unem em grupos, em fraternidades, para ajudar a outros espíritos que precisem de ajuda. E é em homenagem a esses espíritos que oramos. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E agora, unidos que estamos em espírito, vamos nos sintonizando com as esferas crísticas para poder agradecer a espíritos como o de Maria, a espíritos como o de Jesus. A Maria vamos agradecendo pelas bênçãos que de maneira contínua envia para toda a humanidade. Bênçãos de amor, bênçãos de paz. Que possamos nós sempre estarmos receptíveis a essas bênçãos e que possamos ainda acumular essas bênçãos de tal maneira que possamos distribuir de maneira farta a todos que estiverem à nossa volta. A Jesus
Vamos agradecendo pelos exemplos que nos deixou em vida, pelos seus ensinamentos que estão contidos em seus evangelhos, que possamos nós, então, viver os seus ensinamentos no nosso dia a dia, para que assim possamos honrar o título de cristão que gostamos de ostentar. Vamos agora nos sintonizando ao nosso Pai Maior, Ele que se manifesta em todo tempo e lugar, e que, portanto, está manifesto à nossa volta e, inclusive, em nós mesmos. Vamos agradecendo ao nosso Pai pelo dom da vida, pela consciência que temos que precisamos nos trabalhar, nos refinar em espírito. E é em homenagem a este Pai que vamos então fazer a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai sempre as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Bem, vamos então às nossas reflexões e para ilustrar o que a gente vai conversar hoje, eu vou iniciar fazendo duas leituras. A primeira é um trecho do Sermão do Monte, que está em Mateus, capítulo 6, versos de 1 a 4. Começa assim: Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. A segunda leitura também é de Mateus, mas ele já tinha terminado aí, Jesus já tinha terminado o Sermão do Monte, ele estava no pé do monte, indo em direção a Cafarnaum. Então está em Mateus capítulo 8, de versos de 1 a 4. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja curado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Esses dois trechos, então, que eu li estão em Mateus, e a gente também encontra no capítulo 13 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E esses dois trechos, eles são bem o que a gente vai refletir hoje, que é a questão da caridade ao nosso próximo. Antes de nós refletirmos sobre o que foi lido, eu queria comentar uma aparente contradição que tem na segunda leitura que eu fiz, onde Jesus pede para o leproso que ele acabara de curar para não contar para ninguém da cura que Jesus fez, mas ao mesmo tempo pede para que ele se apresente ao templo para se apresentar ao sacerdote e seguir, né, os preceitos que estão dispostos no judaísmo, na Torá.
É que, na verdade, é uma questão histórica. Todo judeu que estivesse com lepra, nessa época de Jesus, ele era expulso da cidade. O nome dele era gravado numa pedra do templo e ele era obrigado a viver fora da cidade. Então, o que Jesus está pedindo para ele é que ele não conte da sorte que teve para ninguém, mas que ele se apresente ao templo, ao sacerdote no templo, cumprindo, né, as oferendas prescritas por Moisés, para que assim o seu nome seja tirado, né, seja riscado da pedra e o ex-leproso, possa ter uma vida social normal de novo. Então é isso, não tem contradição. Bem, a primeira coisa que eu queria comentar dessa leitura é a questão da vaidade e do orgulho, porque é comum quando a gente vai cometer, né, vai praticar algum ato caridoso, nós termos um pensamento oculto, mesmo que de maneira inconsciente. Então, nós vamos fazer parte de um trabalho social, nós vamos fazer algo com relação ao próximo, na casa espírita, mas inconscientemente a gente fica com aquele desejo que outras pessoas fiquem sabendo do que nós fizemos. Então, às vezes, até sem querer, a gente fala que participou de um bazar na casa espírita, a gente comenta isso com amigos ou então com parentes, a gente comenta que doou isso, que fez um trabalho de rua, como se a gente precisasse daquele depoimento e daquela valorização que um outrem poderia nos dar. Então, na verdade, isso é pura vaidade humana ou orgulho, e nós temos que procurar fazermos isso consciente dessas nossas falhas de formação como espírito e trabalhar para fazer a prática da caridade de maneira mais pura possível. Uma coisa que nós precisamos entender é que não é proibido nós termos vaidade e nem orgulho, como a gente às vezes imagina que é ruim. Não. Nós precisamos nos amar. E orgulho e vaidade em equilíbrio é perfeito, porque nos amando, nós cultivamos algo em nós que podemos doar para as outras pessoas. A gente só pode doar o que tem. Então nós precisamos cultivar o amor em nós. E a vaidade e orgulho têm a ver com isso, só que quando estão em equilíbrio, quando nós nos amamos na maneira equilibrada, de maneira correta. Eu, ou vocês, ou nós, temos orgulho de algo que conquistamos, de um filho, de um trabalho, isso não é ruim, isso é amor próprio. Nós queremos cuidar da nossa saúde, nos vestir de maneira que agrade aos nossos olhos, nós queremos estar bem apresentáveis, isso também não é uma vaidade ruim, é uma vaidade boa, é amor próprio. Agora, o ruim é quando nós não temos controle sobre isso, de maneira consciente. É quando nós nos amamos tanto que achamos, julgamos que nos bastamos, que não precisamos do apoio de outros, que não precisamos das outras pessoas. Isso de maneira inconsciente. Aí nós somos orgulhosos demais. Nós nos amamos tanto que o nosso orgulho entra em desequilíbrio e aí nós acabamos tendo esses pensamentos ocultos quando praticamos a caridade. Da mesma forma, a vaidade acontece isso também, só que a vaidade é o contrário do orgulho. Né? O problema da vaidade é quando nos amamos de menos. Aí nós procuramos fazer academia, fazer cirurgias, nos vestir bem, mas não é para nós, por amor a nós, é para que os outros nos valorizem, nos validem. E aí é ruim também, porque como nós nos amamos poucos, nós procuramos nos outros o amor que nos falta. Nós temos então que procurar o equilíbrio entre a vaidade e o orgulho. Porque aí a prática da caridade
fica fácil nós fazermos sem nenhum tipo de pensamento oculto, como diria Kardec. Fazer o amor por amor. Então, o orgulho em equilíbrio é bom. A vaidade em equilíbrio também é bom. O que não podemos é nos amar demais, porque aí nós desequilibramos o orgulho. O que não podemos é nos amar de menos, porque aí nós desequilibramos a vaidade. Nós temos que nos amar na medida certa, porque nos amando de maneira certa, nós podemos dar amor ao nosso próximo de maneira equilibrada. Agora, é importante conversar um pouquinho também sobre caridade. Que nós tendemos a entender caridade, muita gente entende assim, né? Como assistencialismo, como esmola. E a caridade é muito mais que isso. A caridade é uma palavra que vem do latim caritas e que foi traduzido para o nosso português como caridade. Mas caritas no latim significa amor. E nós traduzimos para o português como caridade. Mas tem a ver sim com amor em movimento, amor colocado na prática. Então a caridade não é simplesmente a gente dar uma esmola. Caridade não é só praticarmos assistencialismo. Isso é bom, lógico que é bom, é melhor do que não fazer nada. Mas nós temos que fazer isso primeiro sem pensamento oculto, né? Controlando a vaidade e o orgulho. E depois com amor, sem ficar, por exemplo, irritado ou se questionando porque uma pessoa lhe parou na rua para lhe pedir uma esmola. Nós temos que ajudar, não importa como. Se nós não pudermos ajudar por uma questão de tempo, por uma questão material, está justificado. Mas dentro de nossas possibilidades de tempo e de recursos materiais, nós temos que ajudar. Nós não podemos julgar o pedinte. Nós não devemos fazer isso. Nós não temos a visão do todo para poder julgar o que ele vai fazer com o dinheiro que damos ou com a esmola que lhe demos. Nós temos simplesmente fazer a nossa parte, né? E deixar o rio seguir o seu caminho. Inclusive, André Luiz fala através de Chico que no início, quando nós não temos ainda a consciência de fazer o amor por amor, que nós devemos simplesmente ajudar, simplesmente fazer a caridade. Porque com a prática da caridade, com a prática do amor ao próximo, né, de colocar o amor em movimento, nós acabamos, né, com o tempo, ganhando a capacidade de praticar a caridade de maneira genuína. Porque é falha de formação nossa pensarmos que nós somos melhores porque podemos julgar o próximo. Nós não podemos julgar o próximo de maneira alguma. Nós temos que simplesmente, dentro de nossas possibilidades, de novo, de tempo e de recursos materiais, ajudar o próximo. E aí vem uma questão que nós espíritas precisamos entender, que é a diferença entre beneficência e benevolência. Kardec define bem isso no Livro dos Espíritos, na questão 886. A beneficência é praticar o bem ao próximo, é praticar a caridade. Mas nós espíritas, nós temos que trabalhar num nível de beneficência mais alto, que é o que ele chama de benevolência, que é fazer o amor por poder fazer o amor no nosso limite, fazer o amor sem nenhum tipo de pensamento oculto, sem esperar nenhum tipo de retorno. Jesus, em Marcos capítulo 12, ele ilustra o que eu estou falando de uma maneira bastante interessante. Eu vou ler esse trecho que é pequeno para ficar mais claro.
Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía como oferenda. Bem, está aí colocado a diferença entre ser beneficente e ser benevolente. Ser beneficente, de uma forma mais atual, é você ter 2, 3 pares de tênis e você tem um par de tênis que você não usa e você fazer a doação, né, daquele tênis que você quase não usa, ou que não gosta, ou que não quer mais. Ser benevolente é você ter 2 pares de tênis que você usa os 2, você gosta dos 2, ora você usa um, outra semana você usa o outro, e você doar um desses pares, porque com um só você já consegue se virar. Isso é ser benevolente, é você ajudar o próximo no seu limite, é você fazer o melhor que você pode para o próximo. É difícil, mas nós temos que trabalhar nesse sentido, de praticar a caridade em seu mais alto nível, que é a benevolência. Mas, diante da nossa dificuldade, das nossas limitações de evolução espiritual, se não pudermos, não conseguirmos fazer a benevolência, que comecemos com a beneficência. Mas nós temos que mirar a benevolência. Uma outra coisa que eu queria comentar é sobre a caridade moral, né? A caridade material é fácil de compreendermos, né? Que é você, de alguma forma, ajudar o próximo, seja com mantimentos, seja com roupa, seja com alguma ajuda do tipo material. Mas a caridade moral é muito importante que nós tenhamos a consciência do valor, da importância que ela tem. Todos nós podemos dar um afago, um carinho, um abraço, um sorriso, dar uma atenção para alguém, compreender alguém sendo tolerante, sendo paciente. Isso é ser caridoso. Quando nós somos tolerantes com o próximo, quando nós somos pacientes com o próximo, nós estamos praticando caridade. Nós estamos sendo, inclusive, benevolentes. Se nós fizermos essa caridade moral sem nenhum pensamento oculto. Eu costumo até dar o exemplo que de benevolência moral, simplesmente você sentar do lado de alguém que está triste com alguma coisa e você puxar a conversa, chamar para tomar um café, abraçar, fazer com que a pessoa saia daquele pensamento, daquele sentimento, fazer ela pensar em outras coisas. Isso é caridade moral de muita importância que nós normalmente não damos o valor que ela tem. Por último, eu queria comentar que a questão da caridade, de nós procurarmos ajudar o nosso próximo da melhor maneira que pudermos, controlando, né, as nossas manifestações egóicas, né, principalmente a manifestação de orgulho e vaidade, tem a ver com 2 bem-aventuranças. A segunda bem-aventurança, né, e com a quinta. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, os que se tocam, os que percebem a miséria alheia, serão consolados, né? Ou seja,
Bem-aventurados aqueles que se afetam porque ocorre à sua volta e procura fazer algo nesse sentido. E a quinta bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que trazem ao coração a miséria do próximo, porque receberão misericórdia. Ou seja, duas bem-aventuranças que também Jesus colocou no Sermão do Monte, que nós precisamos trabalhar para elevar o nosso espírito. As bem-aventuranças, na verdade, são níveis evolutivos do nosso espírito e que tem a ver com a questão da caridade, do trabalhar para o próximo. Como nós temos que trabalhar com as 8 bem-aventuranças, nós praticando a caridade, automaticamente já estamos trabalhando 2 delas, a segunda e a quinta. De novo, a segunda, bem-aventurados os que choram, os que se lamentam, os que se afetam com o próximo e trabalham para ajudar o próximo, porque serão consolados, e bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Então, é importante que nós tenhamos essa visão, né, que trabalhando para o próximo, nós estamos trabalhando para a evolução do nosso espírito. Bem, e para terminar, eu queria fechar com mais uma leitura de um trecho do Evangelho, agora do sermão profético. Jesus, na verdade, fez 4 sermões, né? Tem o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que é o mais conhecido e o mais longo, que ele fez logo no início da sua caminhada missionária, né? Logo depois do batismo, lá pelo João Batista. E ele fez mais 3 sermões já na última semana dele encarnado aqui no plano, né? O Sermão dos 8 Ais, o Sermão Profético, o Sermão do Monte das Oliveiras e o Sermão da Santa Ceia. O Sermão Profético ele fez no Monte das Oliveiras e lá ele fez um sermão com bastante esperança para a humanidade, de amor, trazendo mensagem de amor e tudo mais. E nesse sermão profético, ele deixa claro para a gente a importância que nós devemos dar, né, na ajuda ao próximo. Foi nesse sermão que ele colocou o seu mandamento de maneira bem clara, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, vamos fazer essa breve leitura aqui. Está em Mateus, capítulo 25, versos de 34 a 36. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, e vocês me aconselharam. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. E estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: mas, Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando que te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitando de roupas, te vestimos? Quando que te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, quando vocês fizerem isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram para beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E aí eles também responderão: mas, Senhor, quando que te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitando de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? O rei responderá: digo-lhes a verdade, todas as vezes que vocês deixaram de ajudar
uma dessas pessoas mais humildes foi a mim que deixaram de ajudar. O rei concluirá: portanto, vocês irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Que assim seja. Que possamos, gente, então, com essa leitura final do sermão profético, termos isso gravado em nossa mente. Nós temos que fazer o nosso máximo para ajudar o nosso próximo, independente de qualquer coisa. Mesmo que no início nós tenhamos dificuldade em controlar o nosso ego e as manifestações de vaidade e orgulho acabarem fluindo, nós temos que fazer o nosso máximo. Com a prática, com a consciência, nós vamos nos educando o nosso eu menor, o nosso ego, e vamos saindo da beneficência para a benevolência, que é o que nós, como espíritas, como cristãos, devemos ter como meta. Vamos então agora fazer o nosso encerramento, fechando os nossos olhos. E unidos que estamos em espírito, porque estamos unidos nos mesmos pensamentos e sentimentos, vamos vibrando. Muito amor, muita paz, muita saúde. Vamos fazendo isso de maneira intensa, para que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos fluam através de nós e alcancem o maior número de espíritos que possamos alcançar com a nossa mente. Que possamos, então, alcançar com o nosso querer a todos aqueles que se encontram nas ruas, desabrigados, sem teto, ao relento, com dificuldade de comer. Que possamos com os nossos pensamentos e sentimentos trazer um pouco de conforto espiritual a esses irmãos. Vamos elevando agora os nossos pensamentos e procurando alcançar os espíritos que se encontram agora em leitos hospitalares, internados por motivos de saúde. Que as nossas vibrações possam, de alguma forma, ajudar a reparar os corpos físicos e espirituais desses nossos irmãos. Que de alguma forma o nosso amor possa trazer um pouco de conforto, um pouco de esperança para esses irmãos que se encontram hospitalizados. Vamos vibrando amor também por todos os espíritos que se encontram enclausurados, em orfanatos, em asilos, em prisões. Que o nosso amor também possa alcançá-los e também possa confortá-los. Vamos agora vibrando, muito amor, muita paz, muita saúde, por nossos amores mais próximos, nossos companheiros, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, que eles também possam receber
e se confortarem com um pouco do amor que estamos irradiando. E por fim, vamos solicitando ao nosso Pai Maior que também nos abençoe com uma semana de muita saúde e com uma consciência nova que nos permita reconhecer todos à nossa volta como verdadeiros irmãos, porque assim o somos. Que assim seja, graças a Deus.